Até alguns nacionalistas russos radicais já admitem o impensável. A Rússia está perdendo esta guerra. Não são analistas ocidentais nem autoridades ucranianas. Um ex-coronel do FSB que ajudou a dar início ao conflito. E de acordo com ele, a estratégia de Putin falhou completamente. O exército russo está exausto, a Ucrânia está ficando mais forte. O Kremlin já não consegue mais esconder o que ocorre no campo de batalha. Agora, Igor Gerkin, conhecido como Igor Stroukov, alerta que a Rússia caminha para a derrota e talvez Putin não possa mais impedir isso. O homem que fez essa declaração foi Igor Gerkin, também conhecido pelo seu pseudônimo, Igor Ivanovich Stroukov. Ele não é apenas um oficial russo qualquer, ele é alguém que desempenhou um papel importante no início desta guerra. Mas antes de entrarmos no que ele disse, vamos dar uma olhada mais de perto em quem ele é. Nascido em Moscou em 1970, Gerkin tornou-se um nacionalista russo linha dura ainda jovem, escrevendo para um jornal de direita antes de entrar para o FSB, o sucessor moderno da KGB soviética, nos anos 1990. Lá, de acordo com reportagens da mídia, acredita-se que ele serviu em uma unidade antiterrorismo e expressou repetidamente opiniões extremas sobre eliminar todos os supostos inimigos do Estado russo. Ele também foi para o campo de batalha durante os conflitos na Chechênia e na Transnistria, assim como na Guerra da Bósnia. Apesar de nunca ter sido oficialmente comprovado, ele foi acusado por mídia e grupos de direitos humanos de crimes de guerra, incluindo massacres de civis bósnios e chechenos. Em 2014, após deixar o FSB, ele desempenhou um papel fundamental na anexação da Crimeia pela Rússia. Ele assumiu o comando das milícias pró-Rússia na península e ordenou que reunissem os legisladores locais, forçando-os a convocar sessão extraordinária e votar em Sergei Aksionov, fantoche do Kremlin, como novo primeiro-ministro da região. Os homens de Gerkin forçaram a votação de um referendo sobre a separação da Crimeia da Ucrânia, mesmo após admitirem que a maioria dos oficiais locais era contra. Não havia apoio das autoridades da Crimeia em Simferópol, onde estava. Foram militantes que reuniram deputados e os forçaram a votar. Sim, fui um dos comandantes desses militantes. Mais tarde, naquele ano, Gerkin liderou uma unidade de 50 militantes russos fortemente armados até o leste da Ucrânia para capturar a cidade estratégica de Sloviansk. Os russos atacaram e ocuparam prédios administrativos da cidade, ação depois considerada o início da Guerra de Donbass. O próprio Gerkin depois admitiu: "Apertei o gatilho da guerra e assumo responsabilidade pessoal pelo que ocorre lá." A guerra continuou por vários anos e abriu caminho para a invasão em grande escala da Rússia em 2022. Enquanto isso, Gerkin foi inicialmente nomeado para o cargo de ministro da Defesa na República Popular de Donetsk em 2014, mas foi demitido de seu posto apenas alguns meses depois, após ser responsável por derrubar um avião civil da Malaysia Airlines e matar 298 pessoas a bordo. Embora considerado criminoso de guerra e terrorista por vários países, Gerkin pôde viver tranquilamente como civil na Rússia por anos, após o incidente do avião. Em 2023, no entanto, após criticar abertamente Putin, ele foi preso sob acusações de extremismo e, no ano seguinte, recebeu uma sentença de 4 anos de prisão. Gerkin não é um homem bom. Ele é um criminoso de guerra conhecido internacionalmente, com um histórico de cometer atrocidades hediondas. Mas ele também tem vasta experiência nas agências militares e de inteligência da Rússia, e se destacou como um dos críticos mais francos dos fracassos do Kremlin na Ucrânia. Mesmo atrás das grades de sua cela, ele repetidamente criticou Putin e outras autoridades pelo que considera fraqueza, incompetência e covardia. Quando Gerkin fala, todos ouvem, pois desde o início da guerra ele se tornou um dos maiores Z-bloggers, atraindo centenas de milhares de seguidores no Telegram e outras plataformas. Em 25 de abril de 2026, Gerkin falou mais uma vez. Sua esposa, Miroslava Reginskaya, compartilhou uma longa postagem no Telegram em nome do marido, na qual ele diz, sem rodeios, que a Rússia está condenada. Infelizmente, caminhamos para uma derrota militar. Isso é fato. Não vamos exatamente aceitar isso, mas ao menos reconhecer esse fato desagradável e assumir que a ameaça é real, que a Ucrânia seguirá recebendo apoio, enquanto nós seguiremos sem tomar medidas sérias para impedir isso. Poucos dias depois, em 28 de abril, surgiu outra postagem sobre o fortalecimento da relação entre Ucrânia e Azerbaijão e possíveis negociações de paz em Baku. Stroukov novamente foi claro, dizendo que a Ucrânia está em ascensão e relatando operações bem-sucedidas, enquanto mídia e oficiais russos não sabem o que ocorre na linha de frente e retaguarda. Resumindo,
Ele reiterou seus comentários sobre uma possível derrota russa. Destaco novamente que a guerra em busca de um acordo não só ficou sem saída, como também fracassou. O inimigo luta para vencer. Estamos lutando por um acordo, e esse acordo está se tornando extremamente difícil. Apesar de parecerem declarações ousadas de um nacionalista russo convicto, não são novidade para Gerkin. Apesar de muitos oficiais russos e aliados do Kremlin repetirem a mesma propaganda e afirmarem que a guerra vai bem, mesmo com evidências contrárias. Pelo contrário, Gerkin nunca teve medo de dizer exatamente o que pensa, apontando o próprio Putin como o maior problema que impede a Rússia de alcançar suas ambições militares. Apenas um ano após o início da guerra, em fevereiro de 2023, Gerkin criticou Putin diretamente, depois que o presidente russo fez um discurso público afirmando: "Nenhuma palavra sobre fracassos e derrotas, blá blá blá. Não faz mais sentido ouvir." Outra chance de evitar a turbulência foi perdida. No mesmo ano, Gerkin praticamente assinou seu mandado de prisão, ao atacar ainda mais pessoalmente o líder de seu país. Por 23 anos, o país foi liderado por um sujeito desprezível, que conseguiu enganar uma parte significativa da população. Agora ele é a última ilha de legitimidade e estabilidade do Estado. Mas o país não vai suportar mais 6 anos desse covarde no poder. Gerkin também pediu repetidamente que Putin renunciasse e cedesse seu cargo a alguém mais capaz de liderar o país durante um período de guerra, afirmando que o presidente não está pronto para liderar a criação de condições para a guerra e deve transferir legalmente o poder a alguém capacitado para a função. Resumindo o que ele chama de estilo de Putin, Gerkin também disse: muita conversa vazia, o mínimo de ação e total falta de responsabilidade pelos fracassos. Gerkin cofundou com colegas nacionalistas radicais o Clube dos Patriotas Irritados, escrevendo blogs e postagens criticando a incapacidade do Kremlin de vencer a guerra na Ucrânia. Ele deixou suas opiniões bem claras em dezenas de ocasiões diferentes, enfatizando repetidamente sua crença de que a Rússia não pode e não vai vencer essa guerra se continuar insistindo. Liderança incompetente, oficiais corruptos e estratégias ineficazes não trouxeram resultados concretos no campo de batalha. Mesmo em 2023, muitas autoridades e analistas ocidentais ainda acreditam que a guerra pode virar decisivamente para a Rússia. Apesar do otimismo geral sobre a contraofensiva da Ucrânia, ele foi um dos poucos a argumentar o oposto, notando que as perdas do Kremlin aumentavam enquanto os ganhos de território diminuíam. Ao longo dos anos, as teorias de Gerkin se provaram corretas. A Rússia não conseguiu controlar cidades, vilarejos e redutos importantes da Ucrânia. As perdas da Rússia aumentaram, sua economia colapsou e o exército enfraqueceu, enquanto as forças de Kiev ficaram muito mais fortes do que se esperava. Mas por que agora? Por que em 2026, Gerkin sente que o jogo finalmente acabou e que a derrota da Rússia é quase uma inevitabilidade? Antes de começarmos, você está no The Military Show. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Na postagem do Telegram de 25 de abril, Gerkin apontou 2 motivos principais para sua preocupação com o futuro do país. Um direto e óbvio, e outro mais sutil. O primeiro motivo é que o Conselho da Europa concluiu o empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. Isso já estava em andamento há muito tempo, acordado inicialmente em dezembro de 2025. No entanto, sempre houve alguma dúvida se o acordo realmente seria concluído, já que o primeiro-ministro húngaro em fim de mandato, Viktor Orbán, tentou bloqueá-lo. Orbán era considerado o representante de Putin na União Europeia, frequentemente agindo para beneficiar o Kremlin. No entanto, nas eleições parlamentares húngaras de 2026, realizadas em 12 de abril, o primeiro-ministro mais longevo do país foi finalmente derrotado, com o partido governista Fidesz sendo tirado do poder pela oposição Tisa, liderada pelo novo premier Péter Majka. Majka afirmou rapidamente que não mais atrasaria ou interferiria no empréstimo de 90 bilhões de euros, dando ao Conselho Europeu liberdade para fechar o acordo. E o dinheiro já começou a ser liberado, com metade do valor total, 45 bilhões de euros sendo disponibilizados para a Ucrânia em 2026. Isso inclui 8,35 bilhões de euros de assistência macrofinanceira, outros 8,35 bilhões de euros para o mecanismo para a Ucrânia e 28,3 bilhões de euros para apoiar a crescente indústria de defesa da Ucrânia. Como Gerkin aponta, isso não é bom para a Rússia. Em sua postagem no Telegram, o nacionalista ironicamente critica os brilhantes diplomatas que tentaram atrasar o empréstimo, antes de acrescentar que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde.
Pois bem, aconteceu. O Conselho da Europa aprovou 90 bilhões para a Ucrânia. Não importa se ela receberá o valor total, metade, um terço, ou se será pago de uma vez ou em parcelas. O importante é que ela vai receber. Gerkin continua destacando como o estado atual das coisas faz pouco sentido do ponto de vista russo. Seguiremos fornecendo gás à Europa, enquanto ela seguirá enviando mísseis e drones à Ucrânia, que entrarão em nosso território e explodirão. Além disso, a Europa vai receber nosso gás a um preço razoável, mais barato do que o gás americano, e graças a isso, vai poder produzir muito mais drones e mísseis para a Ucrânia. Ele não está errado. As decisões desastrosas do Kremlin efetivamente forçaram a Rússia a uma de suas posições mais frágeis em anos. Com sua economia e tantos conflitos, a Rússia não pode ditar as regras, devendo apenas assistir enquanto a Europa se fortalece. A indústria de defesa da Ucrânia cresce e o Ocidente segue unido contra ela. 90 bilhões de euros não é uma quantia pequena. É uma enorme injeção de dinheiro, justamente quando a Ucrânia mais precisa. As forças de Kiev já estão em ascensão. Elas estão causando perdas maiores. Nas fileiras russas, mais do que nunca, dezenas de milhares de soldados morrem ou ficam feridos a cada mês. O exército da Ucrânia também recuperou terras valiosas perdidas. Em fevereiro deste ano, conquistou mais território do que perdeu, já que os ataques russos de linha de frente ficaram cada vez mais ineficazes contra drones, artilharia e outras defesas ucranianas. Com dezenas de bilhões de euros entrando nos cofres de Kiev, a Ucrânia pode ampliar sua vantagem, acelerar o desenvolvimento e a implantação de sistemas de armas ainda mais avançados, para fazer os russos recuarem ainda mais, ou buscar suprimentos vitais para manter as tropas na linha de frente abastecidas para o verão. Gerkin resume de forma sarcástica dizendo: no geral, está tudo maravilhoso, esplêndido. Estamos implementando com sucesso os objetivos da SVO, a chamada Operação Militar Especial, que ninguém jamais nos anunciou ou irá anunciar. E continuaremos fazendo isso até que isso se torne completamente intolerável para o país e seu povo. Em seguida, ele apresenta o segundo motivo para seu pessimismo. Ele afirma que, para a Rússia contar com países europeus para criar discórdia no campo inimigo ou esperar apoio significativo de aliados como Hungria e Eslováquia, precisa ser forte, corajosa e decisiva. Precisamos ser, se não respeitados, ao menos temidos. Ninguém nos respeita há muito tempo, e ninguém nos teme nem um pouco. Para provar seu ponto, Gerkin cita uma notícia sobre o Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca, que chamou o embaixador russo para explicar por que o Ministério da Defesa da Rússia divulgou uma lista com os endereços de fábricas europeias, supostamente produtoras de munições e armas para a Ucrânia. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que agora atua como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, também publicou uma ameaça velada no X, sugerindo que essas fábricas poderiam se tornar alvos das forças armadas russas. Quando os ataques se concretizarem, depende do que vier depois. Durmam bem, parceiros europeus. O Kremlin esperava que essas ações aumentassem a pressão sobre a Europa, fazendo países como a República Tcheca temerem e entrarem em pânico diante da possibilidade de ataque russo. Na verdade, o governo tcheco apenas convocou o embaixador russo para uma conversa séria, enquanto as fábricas seguem operando normalmente, produzindo munições e armas para a Ucrânia se defender e atacar seu inimigo. Isso confirma de forma conclusiva a crença de Gerkin de que a Rússia não é mais temida na Europa nem em outros lugares. Pode ter havido uma época em que até mesmo uma declaração contundente do Kremlin era suficiente para infundir medo nos líderes mundiais. Mas esse não é mais o caso. As ações da Rússia desde 2022 minaram completamente sua autoridade e destruíram sua reputação outrora poderosa. Já não é vista como força toda poderosa com um exército vasto e poderoso, capaz de conquistar toda a Europa se quisesse, mas como um jogador cada vez mais fraco e debilitado no cenário global, fracassando em todas as frentes, uma sombra do que já foi. Como observa Gerkin, a ordem mundial mudou. As táticas antigas da Rússia não funcionam mais. Ela não pode mais ameaçar países menores e esperar que eles se submetam. Devemos aceitar humildemente os ataques com armas tchecas e, sob nenhuma circunstância, sequer considerar ou insinuar a possibilidade de retaliar contra essas fábricas, essas empresas onde tudo isso está acontecendo. Bem, se deixarmos isso acontecer, merecemos. Talvez não nós especificamente, mas nosso brilhante governo merece por si e por todos nós. Ele continua resumindo a situação terrível em que a Rússia se encontra. Vamos continuar tentando implementar a operação militar estratégica, que claramente chegou a um beco sem saída e que atualmente está tirando inúmeras vidas, sem alcançar nenhum resultado.
E isso também é um grande mérito dos nossos brilhantes líderes e comandantes, que nos últimos 4 anos desperdiçaram absolutamente todas as oportunidades de alcançar a vitória. E mesmo agora, quando a situação está se tornando cada vez mais desesperadora, não fazem nenhuma tentativa de finalmente conquistar essa vitória. As palavras de Girkin deixam pouca margem para dúvidas ou interpretações diversas. Para ele, a Rússia não está apenas perdendo esta guerra, ela pode já tê-la perdido. No passado, mesmo quando expressava opiniões negativas sobre as táticas do Kremlin ou sobre o andamento da guerra, ele sempre argumentava que havia maneiras de consertar isso. Ele sugeriu que uma mobilização em larga escala combinaria com as táticas de força bruta do Kremlin e daria ao exército o impulso necessário para superar as defesas da Ucrânia. Agora, porém, Girkin acredita que nenhuma mobilização teria pouco ou nenhum impacto positivo neste momento. Em uma postagem separada no Telegram compartilhada em 27 de abril, ele argumenta: a mobilização era necessária na primavera de 2022, primavera de 2023, primavera de 2024 e talvez até na primavera de 2025. Agora, a mobilização está catastroficamente atrasada. Atualmente, a mobilização, como é percebida pela maioria da população, não produzirá nenhum resultado. Ele afirma que a época em que a Rússia podia vencer seu inimigo com grandes contingentes de militares já passou. Isso não existe mais em 26. Ele explica que o conflito passou a ser dominado por drones e que a Ucrânia se tornou tão forte nessa área que as forças de Kiev poderiam eliminar grandes grupos de russos sem perder muito território ou até nenhum nas linhas de frente. Ele continua dizendo que a mobilização ainda é necessária se quisermos vencer, mas que agora é menos sobre mobilizar pessoas para o próprio exército e mais sobre mobilizá-las para a indústria de defesa. Ele defende que a Rússia deve ter mais de suas melhores mentes atuando em ciência militar, inovação de sistemas e produção. Mas ele observa que o Kremlin não demonstra vontade de agir assim, nem de mudar de tática para vencer a guerra. Ele conclui: agora, você pode mobilizar quantos quiser para a linha de frente, mas não mudarão o rumo da guerra. Esse momento já passou. Eu venho pedindo mobilização há 4 anos. Agora, não estou mais pedindo o tipo de mobilização de que falava antes, porque não faz sentido. Nossa economia nem tem armas suficientes para armá-los. Quando um dos maiores nacionalistas da história moderna da Rússia afirma que a guerra é impossível de vencer, isso certamente não é um bom sinal para o país. Yerkin não é o único a se voltar contra Putin. Lentamente, alguns do círculo interno do Kremlin já sentem que o presidente russo não está mais apto a liderar. Saiba mais neste vídeo. Alternativamente, assista este vídeo para saber mais sobre como esta guerra saiu completamente do controle, com a Rússia ficando mais fraca enquanto a Ucrânia se fortalece. Por fim, inscreva-se para receber análises e notícias militares atualizadas da Rússia, Ucrânia e outros locais. O vídeo foi localizado, distribuído e monetizado pela Linguana, usando dublagem por IA, que mantém a personalidade, emoção e energia dos criadores. A Linguana converte conteúdos comprovados em mais de 40 idiomas e os distribui em diversas plataformas, ampliando o alcance global e a receita dos criadores. Seu diferencial é a escala. A Linguana faz parceria com mais de 1000 criadores de destaque e distribui vídeos localizados no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, MSN, Spotify, Dailymotion e outros. Isso mostra que o conteúdo comprovado dos criadores alcança novos públicos e gera receita extra para criadores e plataformas. Para os criadores, a Linguana cuida de tudo do início ao fim, sem custo e sem esforço. Nada muda na forma como você cria. Você alcança e monetiza mais pessoas em diversos países, plataformas, serviços de streaming e canais fast. A Linguana adota um modelo de compartilhamento de receita, alinhando seu sucesso ao valor gerado para você. A Linguana oferece às marcas publicidade segmentada em larga escala, com inserções de anúncios dentro do vídeo com IA e inserções virtuais de produtos integradas a conteúdos multilingües, mantendo a voz do criador nas principais plataformas. A equipe global da Linguana está espalhada por Los Angeles, Nova York, Tóquio, Dublin, Amsterdã, Tel Aviv e Sófia. Se você é criador de conteúdo ou marca e quer crescer globalmente, acesse linguana.com.